Glorificado seja o nome do Pai, exaltado seja o nome do Filho, engrandecido seja a pessoa do Espírito Santo. Boa tarde, abençoado domingo para todos nós, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém, povo de Deus. Cadê esse povo que misturou aleluia com glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Boa tarde, povo. Boa tarde, gente abençoada. Eu não posso deixar de entrar aqui para falar, entregar algo que Deus acabou de me confirmar. E eu quero abençoar vocês, amém? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Boa tarde, Paulo. Deus te abençoe. Ellison, um abençoado domingo pra gente. Gilmara, Deus te abençoe. Ivanete, Deus abençoe. Marcos, Lucila, Maria, Josivaldo, Deus abençoe, pessoal, poderosamente a vida de todos, tá? Em nome do Senhor Jesus, eu creio que vai ter grandes notícias aí por esses dias aí na vida de vocês, tá? E eu preciso ter que entrar aqui para entregar, tá bom? Em nome de Jesus, Deus me incomodou, falou, você vai ter que entrar. E fazer o quê? Aqui, né, gente, né? Quando Deus, ele nos chama, né? Eis-me aqui. Glórias a Deus, aleluia. Quando Deus, ele nos chama, nós temos que estender a nossa mão e dizer, eis-me aqui. Fala que o teu servo te ouve. Amém? Boa tarde, Alice, Jussara. Deus abençoe. A paz. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vai ter boas notícias, hein? Vai ter boas notícias, hein? Vai ter boas notícias, hein? Deus não deixou descansar. Não vai descansar, não. Tu vai trabalhar. Deus não vai descansar, não. Tu vai trabalhar para o meu reino. E você vai, nesse momento, declarar, porque eu quero te usar. Algo que vai acontecer por esses dias na vida de muitas pessoas. Eu quero trazer aqui, pessoal, uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma revelação que Ele me entregou. E que vai acontecer em questão de dias na vida de muitos aqui. E eu quero que você esteja muito atento, tá? Para receber o que Deus nessa tarde de hoje tem para te entregar, para me entregar e para nos entregar. Amém? Porque Deus, ele não erra, tá? O caminho quando ele tem que entregar a nossa bênção. Amém? Ele não erra o caminho quando ele tem que entregar a nossa conquista, tá? A nossa vitória. E tem decreto de vitória nessa live de hoje, que ele vai liberar, e ele vai liberar para te entregar e para te abençoar. Glórias a Deus, aleluia. Mauro Fabiano, Deus te abençoe. Denilson tá na área, né, meu filho? Deus te abençoe, já ajudou hoje lá na igreja. Daiane Márcia. Apóstola, Daiane Márcia colocou aqui. Apóstola, no dia que eu conversei com você, pela chamada de vídeo, a senhora disse que via alguém preso. E hoje eu tive uma notícia de um familiar meu que foi preso, familiar dela que foi preso, um primo dela. Mas eu estendo as minhas mãos, você está vendo, gente, como é que Deus, ele revela? Vocês estão vendo? Né? Uma simples chamada de vídeo que foi feito com ela, né? E eu via como se fosse uma pessoa em grades. Eu via como se fosse uma pessoa em grades, presa, né? E agora ela está confirmando aqui que um primo dela, né, foi preso. Mas eu estendo a minha mão em nome do Senhor Jesus, tá? Para declarar que seja feita a vontade de Deus sobre a vida dele, né? Que seja feita a vontade de Deus, tá? Que Deus entregue ali forças, tá? Para toda a família aí, tá? Discernimento e sabedoria para agir no que precisa agir, tá? Em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós não sabemos a causa, nós não sabemos o motivo, mas nós sabemos que tem um Deus que é justo. Amém? Então, que o Deus da justiça divina possa alcançar a vida dele, tá? E realizar o que precisa ser realizado, tá? Em nome do Senhor Jesus. Gente, vocês estão me vendo bem, me enxergando bem? Eu só tô com uma... Não, tô com as duas internets aqui. Deixa eu tirar aqui, senão vai ficar entrando um monte de mensagem. E eu tenho muita coisa para entregar aqui para vocês
em nome do Senhor Jesus. O povo de Deus está entrando, graças a Deus. Ricardo Albuquerque, Deus abençoe. Boa tarde. Elinho está na área também. Deus abençoe. Várias pessoas entrando. Fabiana, Deus abençoe sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Não é por acaso essa live. E nem tampouco por acaso você está aqui agora. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Deus é um Deus que abençoa, tá? E une propósitos. Deus é aquele que abençoa, Celiane, e une propósitos. Tem alguém que está aqui nesta live, eu já comecei a me arrepiar. Eita, mulher, para se arrepiar sou eu, hein? Tem alguém na live que também é assim? Hoje eu perguntei lá na igreja. Falei, pessoal, gente, que culto gostoso, que culto maravilhoso. Como eu estou renovada. Como eu estou renovada pelo culto de hoje. Sabe? Hoje foi Santa Ceia, né? Nossa, que bênção. Nossa, que presença maravilhosa. Eu comecei a me arrepiar de novo. Que esteve naquele lugar, sabe? E que não só esteve naquele lugar, mas que todas as pessoas que estiveram lá saíram carregados por ela. Sabe, pessoal? A presença de Deus, ela é real dentro do templo, né? A presença de Deus, ela é real dentro, né? De um ministério. Mas também a presença de Deus é real quando as pessoas participam daquele culto, porque as pessoas saem carregando essa presença com elas, tá? E eu, carregada dessa presença, eu quero profetizar, eu quero abençoar vocês, tá? Nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém? Tatiane, Deus te abençoe. Wenderson, Vanderleia Meirelles, boa tarde, Deus abençoe a sua vida. A paz, povo de Deus, tá? Cleiton também, Deus abençoe. Essa luta que você tem passado, presta atenção, essa batalha em que você tem passado por cima dela, presta atenção, ela só apareceu para te provar. Ela só apareceu para provar você. E nessa tarde de hoje, com toda a autoridade que eu tenho no mundo espiritual e com toda a fé que eu sei que você tem para receber, eu quero junto com você declarar que Deus está liberando o decreto de vitória. E você pode ter certeza que tem muitas pessoas que estão agora aqui me assistindo e tem papéis preparados para você ter que assinar. Você vai assinar. Vai assinar. Eu, com toda a autoridade, dentro da profecia que Deus me permite liberar para abençoar vocês, eu quero aqui hoje abrir caminho através do poder da palavra profética para você conseguir acessar. Isso aqui é espiritual demais, tá? Vai recebendo isso aí, em nome de Jesus. Presta atenção, em nome de Jesus. Deus, ele conhece teu nome, teu sobrenome. Deus, ele sabe o teu endereço. E a bênção que está a caminho com o nome de vocês, ela não vai errar. A bênção, ela não vai errar o caminho. Tá aí, entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus, ele me mostrava antes de eu entrar aqui, e eu via como se fossem papéis e muitas canetas. Eu via papéis e muitas canetas. Eu não sei quem está nesta live, está precisando de uma providência. Eu estou me arrepiando de novo, e vocês recebem em nome de Jesus, pessoal. Porque isso aqui é Deus purinho para abençoar vocês. Ouça, presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Eu fiz um culto agora de quase 3 horas de culto. Mas eu estou aqui, firme e forte. Presta atenção, porque Deus, ele renova. Deus, ele nos renova. E Deus, ele manda dizer para alguém aqui hoje: eu estou renovando votos. Eu estou renovando votos. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel para cumprir tudo que ele prometeu na sua vida. Elisson Medeiros, recebe isso daí com força, cara. Porque tu és sim o escolhido do Senhor.
E tem algo aí que Deus ele manda te dizer que ele vai liberar para te honrar. É chegado o momento de uma grande colheita para a sua vida. Eu tô toda, me recebe, meu filho, em nome de Jesus. É chegado o momento de uma grande colheita para muitos aqui receber e contemplar. Deus está trabalhando e nenhuma palavra de Deus volta vazia. Nenhuma palavra de Deus, ouçam, nenhuma palavra de Deus volta vazia, pessoal. E nessa tarde de hoje não será diferente na vida de ninguém aqui. Porque toda lágrima vai ser transformada em alegria. E eu vejo pessoas aqui assinando papéis importantes. Eu vejo pessoas aqui assinando papéis importantes. Coisa que vai mudar a sua vida. Coisa que vai mudar a sua história. Deus me fala de algo sendo registrado em teu nome. Presta atenção, gente, em nome de Jesus. Deus está preparando um tempo de dupla honra para vocês. Recebe. Deus está preparando um tempo de dupla honra. Recebe, Ricardo. Toma posse, Amanda. Sofia, recebe. Contempla. Elisete, toma posse em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus ele está me trazendo aqui, porque tem pessoas que estão assistindo essa live e você já está pensando nessa semana. Você já está, presta atenção, preocupado, tá? Como vai ser o seu dia de amanhã? Como vai ser a sua semana? Você está entendendo? Hoje que seria um dia para você descansar, né? Domingo, pelo menos domingo. Eu sei que tem pessoas que até domingo ele trabalha. Eu sei, porque eu também trabalho domingo. De segunda a segunda, de domingo a domingo, né? A gente não para. Mas pelo menos domingo, normalmente, ou sábado, a gente tira pelo menos, pessoal, uma tréguazinha de descanso, nem que, sabe? É assim ou não é? Porque a gente merece, né? Nós merecemos. E se a gente não achar que a gente merece, não vai esperar que ninguém ache por você. Então a gente faz alguma coisa, a gente cria alguma coisa para a gente dizer, peraí, a semana está chegando, vai ser uma semana pesada de milagres, de assuntos para resolver, para decidir. Então, peraí, né? Eu vou só um pouquinho, né? Ou no sábado ou no domingo, dar uma relaxada, dar uma descansada. Mas, até quando alguém aqui pensa em descansar, a preocupação ela vem, né? A preocupação ela vem. Mas Deus mandou estender para alguém aqui a minha mão e falar para você que Deus está abrindo portas que ninguém vai poder conseguir fechar. Deus ele está aqui abrindo portas que ninguém vai conseguir fechar. Presta atenção em nome do Senhor Jesus, tá? A promessa de Deus para a sua casa, a promessa de Deus para a sua vida, ela está se cumprindo, está se tornando em uma grande realidade. Tem alguém que está aqui nesta live de hoje, Deus manda dizer o seguinte para você, tá? O justo, ele vive pela fé. O justo viverá pela fé. E tem pessoas justas aqui nesse canal. Eu estou falando com pessoas justas. Presta atenção. A palavra de Deus que não é mentirosa. A palavra de Deus que não volta vazia. Você que está me assistindo agora, eu estou me arrepiando todo. E muitas das vezes você fica cansado de ouvir profecia, ouvir palavra, revelação. Deus está falando para você, presta bem atenção, o justo viverá pela fé. E Deus ele tem se alegrado muito, tá? Com muitos aqui. Hein, Daiane? Luciana, recebe. Deus ele tem se alegrado, presta atenção, você tem conseguido alegrar o coração de Deus. Não pensem que eu estou falando algo que eu quero falar.
Eu não estou falando o que eu quero falar. Eu estou falando o que Deus está mandando eu te entregar. É Deus que está mandando eu dizer isso para você. E Deus está falando o seguinte: diga para eles que é chegado o momento de um reboliço acontecer. É chegado o momento, recebe isso daí, de eu acrescentar. É chegado o momento de eu preparar o caminho para engrandecer servos e servas minhas aqui nesse lugar. Deus está preparando tudo para vocês. Deus está preparando tudo, presta bem atenção. Mesmo quando nós não entendemos os planos de Deus, mas eu sei que tem pessoas que você muitas das vezes não entende os planos de Deus, mas você tem confiado nele. É, papai. Muita coisa a gente não entende, né? Muita coisa a gente quer entender, mas Deus fala: ainda não é momento de você entender nada, apenas confie. E é justamente esse o motivo de Deus mandar eu entrar aqui nessa live, para falar isso para alguém. Porque você tem crido sem ver. Nem sinais têm aparecido para você, mas ainda assim você tem tido perseverança em acreditar, e essa sua confiança será recompensada. Deus manda eu falar para alguém, presta atenção. Boa tarde, tarde abençoada de domingo para todos que está entrando agora, tá bom? Em nome de Jesus. Eu quero que vocês escrevam aqui. Eu quero que vocês unam a minha fé, a minha da apóstola Aline, com a fé de vocês, escrevendo assim, ó: vai acontecer. Pode escrever. Vai acontecer. Escreve aí. Vai acontecer. Vocês não entendem ainda, talvez alguns podem até entender, o decreto poderoso que você libera no mundo espiritual quando você escreve algo ao teu respeito. O decreto, quando vocês escrevem algo, quando vocês escrevem algo a respeito de vocês, vocês liberam um decreto poderoso para o universo. Vocês liberam um decreto poderoso para o plano espiritual. Vai acontecer, Hélio. Vai sim. Vai acontecer em nome do Senhor Jesus, Joana. Vai acontecer. Vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Hélio Silva. Levanta a tua mão aí, porque eu quero liberar algo muito forte para você. É chegado um tempo de uma grande exaltação na sua vida. Mas, filho, vai vir acompanhado de uma grande inveja, tá? Deus, ele tem preparado uma coisa muito bonita para te entregar. Tá ouvindo? Tá prestando atenção, Hélio? Tem algo muito grande que você nem pediu a Deus, mas Deus, ele vai fazer por você. E isso que vai chegar na tua mão vai causar assombro para muita gente. E essas pessoas que vão ficar assustadas, você vai voltar aqui na live para você testemunhar. Você pode marcar essa live de hoje. Pode marcar. Porque eu não brinco de profecia nem de revelação, não. E vocês já sabem disso. O que Deus vai trazer e vai fazer na sua vida vai ser muito, muito forte. Pessoas vão se assustar, mas também eu tenho que te falar que a inveja vai aumentar e vai aumentar muito. Mas eu acho que você está aprendendo, né? Graças a Deus, tá? Você tem Deus que tem te ensinado e tem essa live aqui também para te orientar. Recebe. Não fica com medo, não. Porque o negócio vai ser grande demais que Deus vai fazer na sua vida. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. O Wanderson botou: estou na área. Estou na área. Amém, pessoal? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Pois é. Quem duvida do que pode acontecer, sabe o que acontece com a pessoa que duvida? Só tem uma coisa que acontece. Ela só fica enxergando as pessoas que sempre acreditaram tomarem posse da sua vitória. As pessoas que duvidam daquilo que Deus tem prometido para a vida delas,
Só uma coisa é certa acontecer na vida delas. Uma coisa é certa. É elas ficarem chupando o dedo. E enxergando as pessoas que até o final acreditaram, estendendo a mão e glorificando o nome de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês em nome do Senhor Jesus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é brincadeira. E Deus está falando aqui, o que eu falo, eu cumpro. Presta atenção em nome do Senhor Jesus. O que eu falo, eu cumpro. E tem providência hoje chegando para a casa de vocês. Tem providência divina chegando para a família de vocês. Tem algo muito grande chegando para as mãos de vocês. Pode contemplar, pessoal, e pode receber com força o que Deus está entregando nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, pessoal. O povo de Deus que está entrando, Deus abençoe. O povo de Deus que está entrando, escreve aí, eu creio e eu tomo posse em nome de Jesus. Isso aqui é para quem crê. Isso aqui é para quem crê. Tá entendendo em nome do Senhor Jesus? Tem alguém que está aqui nesta live e Deus ele me mostra algo sendo registrado no teu nome. Algo sendo registrado no teu nome. Presta atenção, os moderadores ficam atentos comigo na live, tá? Por favor, em nome de Jesus. Se começar a atrapalhar, pode tirar, tá bom? Não preciso nem falar pra vocês isso, né? Não sei por quê. Que tem gente que perde o tempo, gente que não crê. Eu estaria fazendo outra coisa. Né? Presta atenção, gente, em nome do Senhor Jesus. Tem alguém que está aqui nesta live, tá? Que algo vai ser registrado no teu nome. Algo vai ser registrado no teu nome. Vai passar pelo cartório. Vai ter autenticação. E isso vai mudar totalmente sua história, porque tem alguém que está aqui e alguém quando olha para você, em alguma área da sua vida, presta atenção. Tem alguém que está aqui e tem uma área da sua vida que você se sente frustrado. Tem alguém que está aqui e tem alguém que está aqui, tem uma área da sua vida que, sabe, você se sente frustrado porque algo não acontece. E alguém olha para essa área da sua vida e imagina que a sua história, ela não vai ter resultado e ela vai terminar assim. Mas Deus manda eu dizer para você, eu estou bem perto da câmera para você olhar dentro do meu olho, porque eu não estou de brincadeira. Presta atenção em nome de Jesus. Que por esses dias eu estou com autoridade. Eu tenho essa autoridade. Eu sei do Deus que me usa. E se você que está me assistindo, você crê, você, independente de onde você estiver, você vai ser alcançado e você vai voltar para testemunhar. Tem profeta aqui. Presta atenção. Tem alguém que sabe que tem uma área difícil da sua vida e essa pessoa duvida dessa área difícil da sua vida. Dessa área difícil da sua vida. Dessa área difícil da sua vida, ela se transformar. Mas essa pessoa, ela vai ter que se contentar com o tamanho da risada, da gargalhada, não de zombaria, mas de satisfação, que você, por esses dias, você vai liberar. Você vai sorrir tão alto, presta atenção. Você vai gargalhar tão alto, que vizinhos, pessoas de perto, pessoas de longe, vão ficar sem entender nada. Aquele sorriso, sabe como? Deixa eu explicar para você que sorriso é esse. Aquele sorriso de como, tipo assim, só Deus mesmo para ter feito isso na minha vida. Só Deus mesmo. Eu vejo pessoas caindo no sofá sentado. Presta atenção. Presta atenção. Eu vejo alguém, sabe? Olha, gente, recebe isso aí, em nome de Jesus. Sentando, caindo no sofá e dizendo, e rindo.
E falando só Deus para fazer isso. Como se você perdesse a noção de do espaço. Apóstolo, não estou entendendo. Tá, você vai entender. Fica na fiação comigo que você vai entender. Tá? Quando nós perdemos a noção de tempo e espaço, a gente esquece de quem está perto. A gente esquece que tem de lado, atrás, na frente. Então, parece que é só você que está ali. Será que está dando para vocês entenderem? Eu vejo pessoas que parecem que você vai estar só se enxergando maravilhado com uma notícia, com algo que Deus vai te entregar. Olha para cá, em nome de Jesus. Deus, Ele está nesta tarde de domingo de hoje, me trazendo aqui para falar para alguém que Ele já preparou para você aquilo que você tanto tem pedido a Ele. Ele já preparou para você, porque você tem crido em algo que você não tem visto, porque você tem crido em algo que nem sinais você tem observado, mas ainda assim você tem acreditado. É assim que Deus honra, é assim que Deus recompensa. Deus está hoje transformando impossibilidades em grandes milagres. Deus está hoje transformando impossibilidades em grandes milagres. Recebe, contempla e toma posse. Deus, Ele tem sido a sua fortaleza, Amanda. Assim Ele manda te entregar. Confia nele, porque é Ele que tem te sustentado nos seus dias mais difíceis. Nos seus dias mais difíceis. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Toma posse em nome do Senhor Jesus, Marlene. Deus manda dizer para você que toda lágrima será transformada em constante alegria. Recebe, mulher de Deus. Recebe, mulher de Deus. Deus está preparando uma dupla honra. Uma dupla honra. É dupla honra para pessoas nessa live de hoje. Recebe, Carla Marum. Toma posse. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Deus está agindo com velocidade da luz. Deus está agindo com a velocidade da luz. O cansaço não conseguiu te parar. Deus está te entregando vigor. Assim Deus está mandando eu entregar para 59 pessoas. Tem 59 pessoas aqui que Deus manda dizer para você: o cansaço não conseguiu te parar. Estou te renovando e entregando vigor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Hoje é dia de recomeçar. Eu estendo as minhas mãos porque eu sei que vocês creem, pessoal. Hoje escreve aí, povo de Deus. Hoje é dia de recomeçar. Eu sinto Deus aqui, pessoal. Eu sinto que Deus está falando com vocês. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Porque toda angústia, toda preocupação vai ser trocada por paz. Toda preocupação, toda angústia vai ser trocada por paz. Está entendendo? Você não está sozinho. Deus está do teu lado. Escreve aí: hoje é o dia do meu recomeço. Aleluia. E tem gente aqui que vai voar alto. Vão te chamar de metido? Vão te chamar disso e daquilo. Lá vai. Deixa chamar. Deixa chamar. Não se preocupe com os apelidos que vão liberar para você. Porque eu tenho algo para falar para você. Presta bem atenção. Vai ser algo muito grande que Deus ele vai te entregar. E muita gente, por olhar para a própria vida dela e olhar para a própria vida dele e não achar condições de conseguir o que Deus está te entregando, vai achar você metido, vai achar você antipática, vai achar... Deixa achar. Deixa. Você vai glorificar. Você vai estender a mão porque só você sabe o tempo da tua espera. Só você sabe, tá, pessoal? Só você sabe o tempo que você esperou para ver Deus te contemplando com algo. Presta atenção, vai ter algo poderoso aqui. Deus manda dizer, vai ser tudo em dobro. Vai ser tudo em dobro. Tudo será em dobro. Ei, você que está aqui e você perdeu algo na sua vida,
será em dobro que Deus ele vai te recompensar. Tem muralhas caindo aqui hoje. Tem muralhas caindo aqui hoje. Misturo glória com aleluia, povo de Deus. Tem muralhas caindo. Jericó está saindo da sua frente. Eita, papai. Jericó está saindo da sua frente. Jericó vai ter que descer, vai ter que virar pó e poeira. Porque logo depois de Jericó tem Canaã, tem promessa, tem vitória. Gente, em nome de Jesus, quem está na live vai deixando o seu like, por gentileza. O seu like é muito, muito, muito importante para que muitas pessoas consigam acessar agora esse conteúdo e consigam ser alcançados com a mesma unção, a profética que você está sendo alcançado, em nome de Jesus. Vai deixando o seu like em nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem um grande testemunho para a sua vida, Joyce Silva. Deus, ele tem um grande testemunho para a sua vida. Assim ele manda eu te entregar, assim ele manda eu te declarar em nome do Senhor Jesus. Está entendendo? Está entendendo? Deus está restaurando coisas aqui. Deus está restaurando. E Deus também está renovando a minha, né? As nossas forças, como a força de uma águia. Aleluia. Glórias a Deus. Deus tem levantado o melhor, tem preparado o melhor. Deus, ele tem sido a nossa força, a nossa estrutura. Não é para você ter medo. Não tenha medo. Tá entendendo? Dos levantes que têm se apresentado por aí. Tá entendendo? Porque Deus, ele é contigo. E a alegria do Senhor é a sua, é a nossa força. Presta atenção em nome de Jesus, pessoal. Presta atenção de uma vez por todas. Porque Deus de verdade quer marcar a sua vida mais uma vez em mais uma live. E marcar com a palavra recomeço. Eu sempre falo para vocês, vai existir momentos que nós teremos que novamente recomeçar. E se for preciso recomeçar, Ele te dará forças para isso. Ele te dará forças para isso. Não precisa temer como será esse recomeço, tá? Porque desde a estrutura, desde o alicerce, Ele estará com você. A palavra do Senhor, que é uma palavra poderosa, uma palavra viva e eficaz, ela vai nos lembrar de um cenário trágico que aconteceu dentro de uma casa, que aconteceu dentro de uma família, aonde um chefe de família viu a casa dele desmoronar sobre a cabeça dele. Se tem uma coisa horrível que nos acontece, é quando o controle sai da nossa mão. Se tem uma coisa horrível, eu vou falar mal, é horrível. Olha, gente, quando nós estamos acostumados a controlar as coisas e a gente vê as coisas tudo se descontrolando, fala pra mim, não é horrível isso? Olha, te dá uma sensação de sabe, você se sente pequeno demais, você se sente inútil, você se sente, sabe, só Jesus. Você se sente impotente, essa é a palavra. Você se sente impotente. Quando tem algo que você poderia fazer, mas você não consegue fazer. E eu sei que tem pessoas aqui hoje que você é boa e bom em muita coisa que você faz, mas mesmo você sendo muito bom em que você faz, tem algo na sua vida que você não consegue resolver. A palavra fala do cenário da história que aconteceu dentro da casa de Jairo. Jairo, ele era um homem de Deus, tá? Jairo, ele era um homem compromissado com o templo. O templo, sinagoga, eram as igrejas de hoje em dia. Ali aonde as pessoas ministravam a palavra. Aleluia, glórias a Deus. E Jairo, ele era uma das pessoas responsáveis para coordenar o que aconteceria em cada dia que houvesse culto, ministração nas sinagogas. Ele era
um homem de Deus. Eu estou falando com um homem de Deus aqui na live. Eu estou falando com mulher de Deus. Eu estou falando com gente que tem compromisso. Compromisso com as coisas de Deus. Eu não estou falando com descompromissar. Eu não estou falando com gente que duvida. Eu não estou falando com gente assim. Eu estou falando, esse recado aqui, é para quem tem promessa. Jairo, ele era um homem, presta atenção, de muita sabedoria, de muita inteligência e de muita espiritualidade. A função dele na sinagoga era uma função de grande importância. Presta atenção, de grande importância. Tá entendendo? Mas mesmo ele sendo uma pessoa que fazia a obra de Deus, mesmo ele sendo uma pessoa temente a Deus, Deus permitiu um dia difícil acontecer na vida dele. Deus está falando com você, que está agora me assistindo, e fala: Jesus, por que eu faço o que eu faço e minha vida continua assim? Jesus, por que? Porque eu sou quem eu tenho sido. Eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. E a minha vida continua nesse patamar. Eu estendo as minhas mãos para declarar que hoje isso tudo muda na sua vida. Em nome de Jesus. Aquele homem teria todos os motivos e mais um pouco para ser todo protegido por Deus. E a casa e a família e tudo que ele tinha. Era protegido ele. Não era? Era. Só que Deus estava provando ele. Assim como Deus está te provando. Não é porque Deus nos ama, não é porque nós temos aliança com Deus, que Deus não vai nos testar e nem nos aprovar. Todos nós estamos aqui para passar pela prova de Deus. Porque a intenção de Deus é que saiamos aprovados. Tá entendendo? E houve um grande dia em que Deus ali quis testar a fé de Jairo. Sabe, gente, presta atenção em nome de Jesus. Deus, ele testa a nossa fé. Para de verdade saber se a gente só mistura o glória com aleluia quando a coisa tá boa, né? Porque é muito fácil, né? Tô fazendo a obra, Deus me escolheu, e tá tudo dando certo, e quando tu faz tudo certo e tudo tá dando errado? Papai, E quando, Jesus, fala com o teu povo. E quando, pessoal, nós fazemos tudo certo e as coisas só desandam, o que está acontecendo, né? Primeira coisa que fala: o que está acontecendo, Deus? O que isso está acontecendo? Tem alguma coisa errada. É a igreja que está errada. Tem alguma coisa errada, sabe? Você vai botar culpa em tudo que é lugar. Você vai até achar que você é o culpado. Se bobear, você vai até culpar os anjos, que está atrasado para entregar teu milagre. Se o anjo o anjo atrasou, não. É Deus nos provando, pessoal. E entenda uma coisa. Quando Deus ele nos prova, é porque de verdade tem coisa muito grande para ele querer nos entregar. Ele resolveu provar Jairo, um grande homem de Deus, tirando o fôlego de vida da própria filha dele. Deus me livre. Que prova. Vou falar, eu não gosto nem de pensar. Entendeu? Eu não gosto nem de pensar nessa prova terrível que a gente que tem família, a gente que é pai, que é mãe, né? Não se sabe o motivo pela qual aquela menina, ela veio a óbito, mas ela faleceu. A palavra fala que Jesus estava em mais um dia ministrando por ali. Em mais um dia, né? Jesus, ele estava
Mas um dia Jesus ele estava por ali ministrando na vida das pessoas, abençoando as pessoas. E Jairo, ele deixa a filha dele em casa do jeito que ela estava, muito mal, e vai de encontro até Jesus. Vai de encontro até a última pessoa que ele saberia que daria a última palavra para ele. Deixa eu te falar uma coisa, olha para mim. A última palavra não foi essa que você ouviu da boca de alguém. Você está me prestando atenção? Não foi, minha filha. A última palavra não foi desse advogado, não é desse juiz, não é dessa pessoa, não é dessa pessoa. Presta atenção. O dono da última palavra é Deus. Eu quero que você escreva aqui no comentário. O dono da última palavra é Deus. O dono da última palavra é Deus. Tá entendendo? Os céus estão se abrindo nessa tarde de hoje para muitos que estão aqui, gente. Leva a sério isso aqui. Você vai contar um grande testemunho, você pode ter certeza. E além dele ser o dono da última palavra, ele é o dono do ouro, ele é o dono da prata, ele é aquele que cuida de você. Deus está falando para alguém aqui, eu não vou deixar faltar nada. Eu não vou deixar porque eu sou aquele que cuida de você. Eu sou o dono da última palavra, eu sou o dono do ouro e da prata, eu sou o seu dono. Ei, gente, recebe. Ele é o dono de tudo. E Jairo foi na pessoa certa, foi no dono da última palavra. Eu sei que o que traz você na live é isso. É você falar assim, quer saber? Eu vou assistir a live porque a última palavra vem de Deus. Eu sei que você está aqui na live por causa disso. Você fala, não, eu não vou abaixar minha cabeça, porque eu sei de um propósito divino que Deus ele tem na minha vida. Eu não vou retroceder, não vou ficar perambulando, ficar perturbada por aí, porque sempre Deus tem resposta para aquilo que eu preciso. E Jairo foi buscar resposta para aquilo que ele precisava. Deus está falando com alguém aqui que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia. Aleluia. Tudo coopera, gente, para o bem daquelas pessoas que de verdade amam a Deus. E Jairo, ele colocou dentro do coração dele o seguinte: eu vou lá, mas de mão vazia eu não volto. Eu vou lá, mas de mão vazia eu não vou voltar de lá. Sabe o que você tem que ter dentro de você, em todas as vezes que você entrar na live? Você tem que ter isso. Você tem que falar para dentro de você, para você mesma: eu vou assistir essa live, mas de mão vazia eu não vou sair dessa live, porque o que eu vim buscar, Deus vai me entregar. O que eu vim buscar, Deus, Ele vai me entregar. Deus está falando para alguém aqui. Felipe Costa, Deus manda dizer para você, presta bem atenção, que Ele tem um propósito divino sobre a sua vida. E Ele está abrindo caminhos novos para você. Eu não sei quem é você, mas Deus te conhece. E Deus me fala de caminhos novos que Ele está abrindo para você. Presta bem atenção, porque você também é uma pessoa escolhida para coisas grandes da parte de Deus. Recebe em nome do Senhor Jesus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Vamos glorificar a Deus porque Ele está nessa live, pessoal. Vamos glorificar a Deus porque Ele está nesta live. Amém? Ele foi direto até Jesus. Mas quando ele chega até Jesus, já foi difícil ele chegar até Jesus. Não foi fácil. Porque Jesus era cercado por centenas de milhares de pessoas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu amo vocês em espírito, como irmão. Então eu tenho que falar uma coisa para vocês, tá, pessoal? Eu tenho que ensinar vocês uma coisa aqui. Olha só. As pessoas que rodeavam Jesus, porque Jesus vivia cercado de pessoas. Eu posso falar?
Aquelas pessoas eram tudo interesseiras, né? Que isso, apóstolo? Você sabe que eu falo a verdade. Você sabe. As pessoas rodeavam o tempo todo Jesus e Jesus não conseguia dar muito passo à frente. Ele podia tropeçar. Os discípulos faziam aquele cinturão, é cinturão que se fala? Aquele cordão de... Eu não sei o nome não, gente, me ajuda aí. Não tem aquele cordão de segurança? Não tem? Acho que é esse nome aí, né, gente? Se não for, você tá entendendo o que é, né? Não tem? Quando a pessoa dá mão uma à outra e faz um cordão assim pra fazer segurança para outras pessoas. Eu tô falando certo? É isso, gente? Tá entendendo? Não tem? Pois é, os discípulos faziam isso com Jesus. Para as pessoas não derrubar Jesus. Entendeu? Para as pessoas não machucar Jesus. Tá entendendo? Porque era um tal de me cura aqui, visita minha casa lá, me prospera aqui. Apóstolo, o que o senhor está falando? Eu estou falando uma coisa, presta atenção. Que toda pessoa que faz live deveria te falar para você, e eles não falam. É difícil ver, eu nunca vi. Sinceramente, eu nunca vi quem faz live falar isso para você, mas eu vou falar. Porque eu quero que você seja abençoado. Eu estando na live ou não estando na live, você tem que ser abençoado com o que você aprende. Porque é o que você aprende, é o que você vai colocar em prática. Queira primeiro as coisas do reino dos céus, para que as demais coisas venham ser acrescentadas na sua vida. Queiram mais as coisas espirituais, a unção, os dons espirituais. Busque isso. Peça a Deus. É um presente que o céu, isso não se compra não, tá? É o céu que presenteia. Aquelas pessoas estavam ali e elas só queriam o que Jesus tinha para dar para elas. Olha, gente, não entra na live. Eu amo você e é por isso que eu estou falando para você. Eu poderia estar falando o que você quer ouvir, mas eu falar o que você quer ouvir não vai mudar a sua vida. Eu falar o que você quer ouvir não vai mudar. O que vai mudar a sua vida, o que muda a minha vida, é eu ouvir o que Deus tem para nos dizer. Aprende isso, gente, por favor. Hoje eu procuro ser sincera com vocês. Tá entendendo? E aquelas pessoas, elas só queriam algo que Jesus poderia dar para elas. Mas Jesus tem muito mais para nos dar. Jairo era uma pessoa compromissada, era uma pessoa ligada com o reino, era uma pessoa, presta bem atenção. Por isso que Jesus deixou todo mundo ali e foi lá na casa dele. Tinha tantas pessoas que já estavam ali primeiro, antes do que Jairo. Amém. Amém, Marcos. Deus te abençoe. Tinha tantas pessoas que estavam ali antes do que Jairo. Mas Jesus escolheu a casa de Jairo. Deus escolheu a história de Jairo. Alguém vai pensar, mas Jesus escolheu a história de Jairo porque o que ele estava vivendo, outras pessoas ali não estavam vivendo. Não só por isso. Jesus não era assim não, pessoal. Jesus só foi até a casa de Jairo, presta atenção, porque Jairo tinha compromisso com ele. Deus está falando, presta atenção, que é isso que ele vai fazer, compromisso com você, porque você tem tido compromisso com ele. Deus não é com descompromissado, me desculpa, mas eu tenho que falar. Jesus largou todo mundo ali. Eu sei que tem gente cego aqui, tem leproso, né? Tem gente mendigando, tem gente paralítico sem andar, tem endemoniado, mas agora não. Agora eu tenho que ir lá na casa desse meu servo,
que é uma pessoa temente a mim, uma pessoa que tem compromisso comigo, uma pessoa que tem aliança comigo. Deus está visitando a sua casa. Deus está visitando a sua casa. A palavra também fala, pessoal, e não se esqueçam disso, que todo impedimento aconteceu para aquilo não, aquele dia, o milagre não chegar na casa de Jairo. Até as pessoas que deveriam de apoiar Jairo disseram para Jairo: Jairo, você está perdendo o seu tempo incomodando Jesus, porque a sua filha já está morta. Para de incomodar ele e volte para casa para preparar, né? Para preparar o velório, porque ela já morreu. Olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Levanta a tua cabeça e marcha como um soldado, porque nessa vida que você tem, que eu tenho, que a gente tem, no lugar de flores, você pode receber muita pedrada. Apóstolo, eu não entendi. Tá bom, vou mastigar para você entender. No lugar de palavras que você queria ouvir de alguém, você vai ouvir coisa que você nem imaginava. Presta atenção. Não era isso que ele queria ouvir daquelas pessoas que diziam que estavam do lado dele, sabe, gente? Aquelas pessoas sabiam que Jesus fazia o impossível. Olha só que gente endemoniada, né? Aquelas pessoas, pessoal, presta atenção nisso aqui. Elas sabiam, aquelas pessoas que falaram para Jairo parar de chamar Jesus, né? Aquelas pessoas, elas sabiam que Jesus, ele fazia milagre. Mas mesmo Jairo, diante de Jesus que fazia milagre, eles falaram: ó, para de incomodar porque ela já morreu. Vai para casa, você está perdendo o teu tempo. E vai lá, ó, sepultar sua filha que já está morta. Você tem que ter uma coisa na tua cabeça. Quem não sonha mais, não quer ver os outros sonhar. Bota isso na tua mente. Quem não tem mais perspectiva, quem não sonha, quem não tem, almeja crescimento, você está me entendendo? Quando vê alguém sonhar, vocês lembram dos irmãos de José? Vai dizer que você é aloprada, que você é doido, que você está fora da casinha. Vai falar: você está meio doida, hein? Sai das nuvens. E tem alguém aqui na live que você já ouviu isso. Tá pisando muito na nuvem, né? Tá no mundo, como é que se fala? Mundo das nuvens, é assim que se fala? Mundo da lua, né? No mundo da lua, tá pisando nas nuvens. Presta atenção, gente. Jesus virou para Jairo e falou assim: não ouça eles. Não ouça. Porque se tu creres, tu verás a minha glória agindo dentro da sua família. Se tu crer, não ouça eles. Não preste atenção neles. Não segue o bonde deles. Eles são eles. Você é você. Você tem que entender que Deus, ele tem um propósito divino na vida de cada um ser humano de maneira diferente. Você tem irmãos, não tem? Tem pai, tem mãe. Você é casado. Mas mesmo você tendo essa porção de gente aí que carrega o teu DNA, ou que, enfim, que mora com você, o que Deus tem com você é único, é exclusivo, é diferente. Você está entendendo? Deus falou para ele, presta atenção. Deus falou para ele o seguinte: eu vou mudar esse cenário. Deus está falando para alguém aqui hoje em nome do Senhor Jesus. Tanto as portas quanto todas as janelas dos céus estão abertas nesse momento. Tanto as portas quanto as janelas dos céus estão abertas nesse momento. Recebe, Elson. Recebe, Mauro.
Toma posse em nome do Senhor Jesus, Joana Edival. Recebe em nome do Senhor Jesus. Jesus falou, vamos lá para a sua casa, porque a sua casa agora será um lugar de adoração, porque a sua casa agora será um lugar de oração. Deus está visitando os lares nessa tarde de domingo de hoje. Eu estou toda arrepiada. Deus está visitando os lares nessa tarde de domingo de hoje. E Deus está declarando paz sobre a sua família agora. Deus está declarando paz sobre a sua família agora. Está chegando salvação em todos os membros da sua casa. Aleluia. Jesus falou, não ouve eles não ouça não. Presta atenção aqui em mim. Presta atenção em mim. Porque eu vou agora na sua casa declarar paz. Não ouça eles não. Presta atenção agora aqui em mim. Porque eu vou trazer salvação para os membros da sua família. Não presta atenção neles não. Olhe agora para mim. Porque eu agora estou desfazendo e vou ir lá para desfazer toda a obra do inimigo. Presta atenção em nome de Jesus. O inimigo tentou até criar uma situação para desesperar Jairo, né? O inimigo tentou até criar uma situação para destabilizar Jairo, mas Jesus estava ao lado dele. Você está aqui, tanta coisa acontece para te destabilizar. Tanta coisa acontece, é ou não é? Para te deixar sem chão para você pisar. Mas Jesus está aí do teu lado. E é todo dia. Até quando acaba essa live. Olha para mim, presta atenção e ouça o que Deus está me usando para te entregar. Jesus não está só falando com você enquanto a live está ligada e a apóstola está aqui, ou sei lá mais o que está acontecendo, não. Jesus está com você a todo tempo, o tempo todo. Até quando nós desligamos, a gente diz que assim seja, assim será. Ele está a todo tempo te contemplando e te abençoando. Jesus, ele foi para lá para onde? Foi para a casa escolhida. Jesus escolheu uma casa e a casa era de Jairo. Deus está escolhendo casas aqui hoje. Eu creio. Deus está escolhendo casas aqui hoje para ele visitar, para ele modificar, para ele transformar, para ele curar, para ele libertar, para ele prover, para ele fazer o que ele precisar ter que fazer para o nome dele ser exaltado. E lá ele foi. E lá aconteceu a cura divina. Lá aconteceu o Deus, Jeová Rafa, o Deus que cura, se manifestou lá dentro daquele lar. Não está entendendo? Jeová Rafa, o Deus que cura. Todo mundo sabe. Jesus, ele chega lá naquele lugar e ele declara saúde. Ele declara saúde, presta atenção, plena para a vida daquela menina. Um monte de gente imprópria estava dentro daquele lugar. E Jesus fez questão de esvaziar aquela casa, porque quem não crê não merece ver milagre. É isso aí que você está ouvindo. Não sou eu que estou falando. Leia a palavra de Deus. Quem não crê, não tem que ver nada. Não tem que ver nada. Jesus virou, chegou lá, e Jesus falou, vou mudar esse negócio aqui. Todo mundo, vocês estão chorando por quê? Ela só está dormindo, calma, gente. Ela vai ressuscitar, ela vai acordar. E o povo que estava lá, começou a zombar. Começou a duvidar. Começou a rir. Olha, pessoal, vou falar para você. Eu nem tenho paciência para estar pessoas do meu lado, entendeu? Que não leva a sério a fé que eu tenho. Eu estou falando sinceridade para você. Eu não tenho paciência. E eu acho que você também não deveria de ter, não. Eu não tenho paciência com quem quer ficar perto de mim
mas não vai conseguir chegar na velocidade que eu vou chegar. Apóstolo, que isso? Ó, escuta, presta atenção. Ou entra no ritmo, ou vai ficar para trás. Ou entra no ritmo, presta atenção, na frequência, tem que entrar na frequência. Jesus estava em alta frequência ali. Presta atenção, gente, em nome de Jesus. Jesus estava, sabe, carregado na unção de cura. E aí o pessoal tudo baixo astral, o pessoal tudo negativo. Um povo negativo não fica, gente, dando trégua pra gente negativa, não. Porque se você ficar dando ouvidos para pessoas negativas, você vai te contaminar. Vai te contaminar. Jesus virou e falou assim: não, mas ela está dominando. A pessoa começou a rir. Ele falou: ah, é? Vocês estão duvidando? Vocês estão rindo? Então me façam um favor. Se retiram. Eu não preciso de vocês aqui para me fazer o que eu tenho que fazer. Foi isso que Jesus falou. Eu não preciso de vocês aqui, em outras palavras, para me fazer o que eu vim fazer. Olha para mim, em nome de Jesus, gente. Saiba com quem você está andando. Não fica andando, tá entendendo? Com gente que tá com uma pedra amarrada na perna dela, não. Tá amarrado, em nome de Jesus. Tem gente que parece que tem uma pedra na perna dela, amarrada. Uma pedra, que eu digo um pedrão. Que ela não consegue, por mais que ela puxa, ela não consegue sair do lugar. Não fica acompanhando esse tipo de gente não, pessoal. Não fica não. Eu sei que às vezes a gente tem que lidar com pessoas assim. Mas ó, lidou ali, acabou. Não fica mantendo contato, porque não tem condição. Jesus falou: não tem condições vocês ficarem aqui, tá? Não tem condições vocês ficarem aqui. Porque se não crê, para que tá aqui? Tá fazendo o que aqui? Se não crê, por isso que quando tá na live e começa de graça, a gente tira logo. Porque foi o que Jesus fez. Milagre é para quem crê. Vocês estão entendendo? Jesus falou: saia todos daqui. Que fiquem a menina, é óbvio, né? Que fiquem os pais da menina. Que fiquem os meus discípulos. Mas a cambada de gente negativa que está zombando, é uma gentileza que vocês vão me fazer de vocês não estarem mais aqui nesse lugar. Sabe o que Deus está falando? Olha, gente, limpa a sua vida de certas amizades que já deixou de ser amizade para você há muito tempo. Porque tem gente que não quer correr e quer ficar parado. E quando vê você correndo, vai te criticar. Tem gente que não quer correr e quer ficar parado. Presta atenção, é isso aí. Vou falar, papai. E quando vê você correndo, vai criticar. Por que você está correndo? Você está com essa pressa. Tô com pressa sim. Porque dezembro é logo ali. Ó, dezembro. Foi mês passado, não foi? Mas ó, é logo ali, hein? É logo ali, hein? Tu fica dando mole. Tu fica vacilando. Tu fica aí andando com gente que não quer nada. Eu vou falar, papai, eu vou entregar tudo. Eu posso falar? Fala ou não fala? Ou vocês vão ficar tristes com o que eu vou entregar? Porque aqui eu falo a verdade, tá? Que não tem conversinha furada, historinha pra ficar deixando você emocionada, não. Aqui é verdade. Tá, gente? Limpa certas amizades da sua vida. Tem pessoas que não querem fazer nada e quando vê alguém fazendo, critica. Jesus estava lá para resolver.
Quando Jesus chegou dizendo, eu vou resolver, começaram a rir. Tá entendendo? Começaram a rir. Tem pessoas que não fazem nada, mas quando vê alguém fazendo, quer falar da pessoa. Tem pessoas que não fazem nada. Faz nada. Mas quando vê alguém fazendo, quer criticar a pessoa. Sai disso. Jesus falou, eu vou declarar aqui algo, e algo aqui vai acontecer. E que tenha somente a permissão de enxergar o sobrenatural quem tem fé. Deus vai liberar livre acesso para você enxergar algo sobrenatural, porque você tem tido fé. Deus vai fazer pessoas aqui em nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção. Tá entendendo? Aquelas pessoas, elas estavam servindo, aquelas pessoas que estavam rindo, e aquelas pessoas que foram lá até Jairo para segurar Jairo, para Jairo não ir, né? Não ir com Jesus para a casa dele, aquelas pessoas estavam como setas do inimigo. Você tem que enxergar isso, hein, meu filho? Você tem que enxergar isso. Às vezes a sua vida não vai tanto para frente por causa dessas setas aí que estão te acompanhando. Tá entendendo? Por causa dessas setas que andam te acompanhando. Tá entendendo? Mas Deus tinha ali naquele lugar um plano perfeito para aquela família. Deus tinha ali naquele lugar um plano perfeito para aquele cenário, para aquela história. Presta bem atenção em nome do Senhor Jesus. Deus, ele tem um plano perfeito para todos nós. Deus, ele tem um plano perfeito para todos nós. E o que aconteceu ali? Né? E o que aconteceu ali foi o quê? O que aconteceu ali foi que o escolhido de Deus foi exaltado. E Deus grandes coisas fez dentro daquele lar. A quem Deus escolhe, Deus engrandece. A quem Deus escolhe, presta atenção, Deus honra. A quem Deus escolhe, tem escolhido aqui nessa live de hoje, em nome do Senhor Jesus. E aquele a quem Ele escolheu, Ele honrou. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que te escolheu primeiro. Tá entendendo? E nessa tarde de hoje, pessoal, em nome do Senhor Jesus, eu passo aqui, tá? Para declarar que grandes serão os feitos que Deus vai fazer, assim como foi grande, né? Ressuscitar uma pessoa já morta, o que teria de maior que Jesus poderia fazer? Só Lázaro, né? Que já estava há 4 dias, mas também morto. Apóstolo, não entendi. Esse é o nosso Deus. Ele é especialista em escrever um novo capítulo para a nossa história. Alguém pensou, acabou. Alguém pensou, está encerrado. Alguém pensou, não tem jeito. Alguém pensou, é final de linha. Alguém pensou, alguém pensou. Mas enquanto alguém pensava, o dono da última palavra estava lá com ele. Estava lá com Jairo. Não se desencanta com aquilo que ainda não aconteceu na sua vida. Continue encantado. Continue sonhando. Continue esperando. Ouça o que eu estou falando para vocês em nome de Jesus, pessoal. Não fique desencantado com algo que um dia te encantou, por esse algo ainda não ter acontecido, ou porque alguém fica, na tua cabeça, buzinando nas tuas ideias, que isso não vai acontecer mais. Seja como Jairo. Estava morta já lá, mas ela foi até o dono da última palavra. Estava morta lá, mas ele foi buscar em alguém que poderia entregar e fazer algo pela vida dele. Não deixe, pessoal,
as palavras fracas de pessoas fracas. Porque tem gente fraca, tá? Se tem gente forte, tem gente fraca, né, gente? Com certeza. Existe um poder muito grande na sua oração. Existe um poder muito grande na sua adoração. Não se destabilize, tá entendendo? Não perca teu equilíbrio. Porque se você perder o equilíbrio, você vai perder a linha de chegada. E a linha de chegada é logo ali. A linha de chegada é logo ali. Tá entendendo, pessoal? Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Deus está trazendo nessa tarde de hoje para todos vocês, tá? Livramento das adversidades. Livramento das adversidades. Deus está nesta tarde de hoje em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Fidelizando uma grande promessa na vida de alguém aqui. Porque assim como ele ressuscitou aquela menina, que para mim, ao meu ver, não tem nada maior do que Deus, né, Jesus ressuscitar, né, alguém, o que tem de maior é ele ter criado o universo. Né? Tirando isso, é trazer à existência algo que não existe mais. Deus tem algo muito grande para fazer também na sua vida. Você não fique achando que isso que você tem aí é isso que Deus ele tem para você, não. Eu sei que isso que você tem aí tem suprido as suas necessidades. Porque Deus é um Deus provedor. Mas ainda não é isso que Deus ele tem para você. Assim como Deus ele é o dono da última palavra, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono de tudo que se vê, de tudo que não se vê. Coisas invisíveis, coisas visíveis. Tudo foi criado por ele. Tudo é dele, tudo é para ele. Tem algo muito grande por esses dias que está sendo hoje liberado na vida de muitos aqui. Tem algo muito superior em que pessoas vão te chamar de metido, de antipática, mas não é que você vai se tornar, é porque o que ele vai te entregar vai ser muito grande e vai trazer inveja para muita gente. Presta atenção, inveja para pessoas que não acreditam mais. Aquele povo da casa de Jairo não acreditava. Tiveram a coragem de rir da presença de Jesus. Mas Jesus não guardou almoço para janta. Ele resolveu na hora. Você tem que resolver limpar certas pessoas da sua vida agora. Entendeu? Não é depois que o caldo entornar e que você vê que está tudo dando errado, porque você tem se rodeado de pessoas negativas, pessoas que só subtraem na sua vida. Faz a limpeza agora, minha filha. Faz a limpeza agora, meu filho. Começa a cortar contato. Mas a pessoa vai o quê? Tem pessoas que se preocupam mais com o que as pessoas vão pensar do que no próprio futuro dela. Tem pessoas... Jesus não se preocupou com o que as pessoas iam pensar quando ele expulsou todo mundo da casa. Ele não estava nem aí. Ah, mas Jesus mal educado, o problema é teu, pense o que você quiser. Você está entendendo? Jesus, ele era cordeiro, mas também ele sabia muito bem ser leão na hora que ele tinha que ser leão. Você tem que ser assim, entendeu? Vocês têm que ser assim, gente. Ah, mas Jesus, ele era cordeiro. Mas ele também, na hora que ele tinha que ser leão, não tinha pra ninguém. Vocês estão entendendo, gente?
que Deus está falando com vocês. Chega num determinado momento da vida da gente que Deus vai entregar algo tão grande pra gente que algumas pessoas, elas não vão conseguir nos acompanhar, entendeu? Porque vai estar muito longe do alcance delas, pelo menos a visão delas, né? E você não fique tentando mudar a visão de gente assim. Tá entendendo? Não fique tentando mudar, porque você vai queimar suas energias todinho. Jesus poderia ter sabe o que Jesus poderia ter feito? Ter feito um culto lá. Não, vocês não estão acreditando não, então senta aí. É porque a palavra de Deus diz assim. Jesus poderia ter feito isso. Jesus falou, eu não vou perder meu tempo queimando a minha energia, a minha vibração, a minha fé, a minha unção. Pois eu não vou. Quer saber? Vai, vaza daqui. Vocês estão entendendo? Vocês estão tentando para entender? Eu não estou criando história para você. Leia a palavra que você vai ver. Tem coisas, pessoal, que a gente tem que ser radical. Entendeu? E sair cortando pela raiz. Tá entendendo? Porque ali naquela casa tinha que uma promessa muito grande precisava ser cumprida. E era muito grande uma promessa para ser cumprida. Entendeu? E aquelas pessoas estavam ali para atrapalhar. Então o que Jesus fez? Não. O que está para atrapalhar vai sair desse lugar. Deus está falando, eu tenho provisão para te entregar, mas acompanhada desse tipo de gente, eu não vou te entregar. Vocês estão entendendo, gente? Em nome de Jesus. Agora eu faço uma pergunta para vocês e eu vou orar. No que deu naquilo ali, né? Quando aquele pessoal saiu e viu aquela menina andando, aquela menina falando, sorrindo. Hein? É como as pessoas vão ficar quando vê essa resposta que Deus está te entregando hoje. Deus fazer você alcançar. Eles ficaram com a boca e o queixo foi lá no chão. A boca aberta e o queixo desceu e bateu no chão. Porque eles deviam dizer, ué, o que aconteceu? O que é isso? Eles ficaram assombrados. Eles ficaram sem compreensão. Eles ficaram sem compreender nada. É assim que alguém vai ficar. Você está entendendo, gente? Recebe isso aí. Alguém vai falar assim, eu não estou entendendo nada. Mas como que você conseguiu? Ai, eu acho muito engraçado quando a gente ouve isso. Ai, ai. Eu vou falar uma vez. Uma vez eu estava em um lugar, já tem um tempo isso. Aí eu estava conversando com uma pessoa, aí eu falei uma coisa, né, lá. Aí essa pessoa falou assim, mas como que você conseguiu? Eu falei, ué, como que eu... Ué, gente, a vida não é nenhum morango, não, nem marshmallow. Tudo tem que ralar, tem que correr atrás, tem que perseverar, tem que trabalhar, tem que lutar, porque é aí que Deus honra. Até hoje eu fico com isso na minha cabeça. Mas como que você conseguiu? Como conseguiu? Fazendo, trabalhando, botando a minha habilidade em ação. Vocês estão entendendo, pessoal, em nome de Jesus? Você que tem habilidade, você tem que colocar sua habilidade em ação. Eu já falei isso para algumas pessoas aqui. Coloque a sua habilidade em ação, porque no tempo certo, Deus ele vai cumprir com a promessa dele na sua vida. Você está entendendo?
Gente, vai separando água, fotografia, peça de roupa, em nome de Jesus. Tá entendendo? A gente vai orar agora. Água, fotografia, papéis, documentos. Não se esqueça. Tem alguém que está aqui. E não é uma, nem duas, nem três pessoas. Você vai assinar papéis. Você vai assinar papéis. Assim Deus está mandando eu te declarar, eu te afirmar. Assim Ele está mandando, tá? Em nome do Senhor Jesus, você crê, porque você vai receber. E é papéis de coisas importantes. Não é qualquer papel, não. Não é qualquer papel, não. Porque a sua fé, minha filha, tem sido uma fé para mover montanhas. Amém? A tua fé tem sido uma fé para mover montanhas, tá entendendo? E Deus, Ele sempre vai honrar, né? Aquelas pessoas que confiam no nome dEle. Glórias a Deus, aleluia. Recebe, tá, Sabrina Campos? Deus manda dizer para você, tá? Deus manda dizer para você nessa tarde de hoje, em nome do Senhor Jesus. Não olhe para a circunstância, olhe apenas para Deus. Eu não sei o que você está passando, mas é o que Deus manda eu te entregar. Não olhe para as circunstâncias, olhe apenas para Deus, tá? Deus tem um propósito grande, tá entendendo? Deus, Ele tem um propósito grande hoje, tá? Tá entendendo em nome do Senhor Jesus? O Daniel Cardoso colocou aqui um comentário assim. Não conheço ele, tá? Não sei se é a primeira vez. Ele botou: seu pulso firme é a prova de que você possui uma habilidade rara e natural de liderar e tomar decisões com confiança. Isso não só reflete sua determinação. Né? Ele conseguiu me ler. Tá entendendo? Tá entendendo, pessoal? Mas olha só. Não é que isso seja raro. É a gente querer ser assim. Hoje na igreja, pessoal, eu falei o seguinte pro povo lá. Eu falei para eles o seguinte. Por falar nisso, deixa eu falar uma coisa, já ia esquecendo. Eu entrei no propósito hoje com eles, lá na igreja, que Deus colocou no meu coração. Quem estiver na live e você quiser entrar nesse propósito, é quem quiser, tá, gente? Você entra. Deus colocou no meu coração algo, e eu chamei toda a igreja para poder participar. Porque a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, de 6 horas da manhã até meia-noite, eu estarei em jejum total. Eu até falei o seguinte para eles. Falei: olha, pessoal, eu vou me esforçar muito para mim não beber água nesse horário, nesse período de jejum. Porque vocês sabem que está quente, vocês sabem que está calor, e dependendo do esforço físico que a gente possa fazer, possa me dar muita sede. Então, eu vou começar amanhã e vou encerrar no domingo que vem. Que eu vou encerrar em cima do altar. Tá entendendo? Vou começar amanhã, 6 horas da manhã até meio-dia, sem comer e sem beber nada. Tá? E esse propósito é o propósito das causas impossíveis. Foi o que Deus colocou no meu coração. Tá? E Deus colocou no meu coração, foi o que eu coloquei para eles lá, tá, gente? Eu estou falando, tá? O que eu coloquei para a igreja. Se vocês quiserem fazer, tá entendendo? Eu passei um voto para eles e pedi que nesse voto eles arrancassem a aba e colocassem o nome deles. Inclusive, tá até o nome deles já está aqui, que eu tenho que preparar e colocar no azeite. Tá? Toda a igreja pegou.
com o voto do Salmo 70, que é apressa-te, ó Deus. Então, se Deus tocar no seu coração, entra, mas é para você também fazer o jejum. Tá entendendo? São 7 horas de jejum. Olha aí, ó. São 7 horas. Olha o que o Ellison colocou aqui. Eu tô toda arrepiada, garoto. Olha, eu tô toda arrepiada. Eu não tinha pensado nisso, menino. Cara, eu não tinha pensado nisso. Ele botou, são 7 horas de jejum. E eu pedi que eles colocassem um voto de R$70. Olha como que Deus, quando é de Deus, as coisas batem. Gente, olha só. Eu não brinco com a fé de ninguém, não. Tá entendendo? Só que é o Espírito Santo purinho. Entendeu? Espírito Santo purinho. Tá entendendo? Você que tá me assistindo, eu até falei lá na igreja, eu falei, eu vou convidar as pessoas da live. Quem quiser fazer, amém. Quem não quiser fazer, amém também. Tá? Esses propósitos assim, com jejum, faço para mim, tá? Normalmente eu não faço muito assim com o público. Então, se você quiser, porque a palavra de Deus fala que existem castas de demônios que saem com jejum e oração. Existem trancas, né? Que elas são destravadas, rompidas através da oração com jejum e, obviamente, através do voto. Então, você que quer que eu esteja também jejuando por você amanhã, de 6 horas da manhã até meio-dia. Ai, apóstolo, eu quero fazer mais. Aí é por sua conta, tá? Apóstolo, eu não consigo. Faz até onde dá para você fazer. Faz até onde dá para você fazer. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Você que quiser entrar nesse propósito, você apresenta o seu voto. Você que quiser entrar, tá, gente? Você apresenta o seu voto aqui na live, ou pelo PX, ou pelo Superchat. Eu vou separar o seu nome junto com o nome das pessoas, tá? Da igreja que tá aqui comigo, tá? Que eu trouxe pra cá. Tá entendendo? E junto com o meu ministério, tá? O meu ministério físico, o ministério Azusa em Chamas. Vocês sabem que eu tenho igreja, eu tenho ministério. Eu vou estar colocando o seu nome junto com o nome deles. Estarei apresentando um santo jejum até domingo que vem. E nesse jejum nós vamos clamar para que Deus libere causas impossíveis. Tá entendendo? Libere causas impossíveis. Então, se você sentir de entrar, só você apresentar Salmo 70. A palavra de Deus fala no Salmo 70, apressa-te, ó Deus. Apressa-te, ó Deus. Você que precisa que Deus ele venha apressar algo na sua vida, entre. Tá, pessoal? Voltando, que eu ia falar e não terminei de falar. Eu falei com a igreja, eu não estou acostumada a perder. Talvez isso venha soar para alguém como uma maneira meio soberba, mas entenda você do jeito que você quiser. É desse jeito que eu me coloco. Eu coloco isso dentro de mim. Não aceito. Presta atenção. Não aceito perder. E esse sentimento que eu tenho dentro de mim é a razão de eu ter várias conquistas na minha vida. E não são poucas. Não são poucas, tá? Eu vou falar uma verdade para vocês. Eu não tenho o que reclamar. Tudo é com muita luta, tá? Tudo é com muita perseverança. Nada é fácil. Mas Deus, ele honra. A determinação que eu coloco dentro de mim, de não aceitar perder. Então, se você é uma pessoa
que é assim, entra. Mas também se você também não é, aprende aos poucos ser esse tipo de pessoa. Porque pessoas assim são pessoas ousadas. E Deus, ele ama ver ousadia num servo dele. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. E eu sei que um grande destravar vai acontecer. Eu tenho absoluta certeza. Tá entendendo? Em nome do Senhor Jesus. Tá, gente? Apóstola, posso entrar durante a semana? Pode. Posso apresentar o voto amanhã? Pode. Posso apresentar mais tarde? Posso. Pode. Posso apresentar terça? Pode. Pode. O importante é você entrar, se Deus colocar no seu coração, para você entrar. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Vamos orar, apresentar a nossa vida, essa live abençoada de hoje. Eu nem ia lembrar de falar. Eu até falei para a igreja que eu ia falar, provavelmente eu iria falar de noite. Entendeu? É tanta coisa que a gente fala aqui, mas Deus fez eu lembrar. Amém, gente? Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos, pessoal. Vamos apresentar a nossa vida a Deus. Pai, até aqui eu entrego a mensagem do Senhor. Apresento a minha vida e a vida de todas essas pessoas do canal. Sejam todos eles nesse momento visitados, consagrados, de maneira muito poderosa, meu Pai. Meu Deus, alcançados pela Tua graça e pela Sua misericórdia. Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, Deus, para agradecer por mais um dia, mais um domingo. Mais um domingo em que o Senhor nos presenteia, nos abençoa e nos honra na Sua presença. E mais uma semana está chegando, pessoal. Uma semana de muita esperança, de muita força, de muitas coisas sobrenaturais que Deus ele vai fazer na sua vida. Eu creio em um Deus que ainda realiza sonhos. Eu creio em um Deus, eu estou toda arrepiada, que é com os guerreiros de Cristo. E tem guerreiros e guerreiras de Cristo aqui nesta live. Um Deus que nunca cansa. Um Deus que nunca dorme. Um Deus, glórias a Deus, aleluia, que tem te trago, tem te dado forças todos os dias para você vencer. Esse é o Deus que está aí agora contigo, segurando na sua mão direita e dizendo a vitória certa em nome de Jesus. Tem vitória garantida chegando para a sua vida. Tem vitória garantida chegando para o teu cenário. Papéis serão assinados, sim, e serão assinados de maneira em que você quer que eles sejam assinados. Ei, aprende uma coisa. Quem tem que estar no controle, abaixo de Deus, é você. Você tem que aprender a determinar conforme você quer que as coisas aconteçam na sua vida. E em nome de Jesus, eu quero declarar que as coisas acontecerão não conforme alguém quer, mas conforme essa pessoa que está me assistindo, ela deseja. Porque é do jeito que ela deseja que vai favorecer a vida dela. Se a gente esperar que seja conforme alguém quer, vai ser do jeito da pessoa. Mas nós queremos que seja do nosso jeito. Porque nós já entendemos que do nosso jeito é do seu jeito. O nosso jeito, do nosso jeito, é a sua vontade. E a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e bem agradável. Algo muito agradável está para acontecer na sua vida. Algo muito agradável está para chegar na tela do seu celular. Algo muito agradável está para chegar em forma de notícia, que vai levantar você daí de onde você está, vai te exaltar, vai soprar o teu nome. E não se esqueça, muita gente vai torcer o nariz, mas você já está aprendendo. Deixa eles para lá. Curta a tua bênção, contemple, salte, grite, faça qualquer coisa, mas manifeste a glória de Deus.
reagindo pelo grande testemunho que você vai conseguir testemunhar. Pai, aonde houver água, aonde houver fotografia, aonde houver peça de roupa, que seja tudo visitado, consagrado e muito, muito abençoado. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento, meu Pai, esse domingo de glória, domingo pela qual o Senhor reservou para a gente ter descanso. Mas enquanto você está descansando, Deus está preparando o caminho para essas águias que estão nesta live, você poder voar. Deus está preparando o céu aberto para você poder sobrevoar. Você foi chamado para estar em lugares altos. Você tem que ter isso dentro do seu coração. Você foi chamado para uma jornada de sucesso. Você foi chamado, presta atenção em nome do Senhor Jesus. Deus está retirando dos seus ombros todo o peso, todo o fardo. Daí, da onde você está. Porque tem gente que está me ouvindo agora, e eu vou te falar, nesse lugar que você está, você não vai ficar não. Você não vai ficar aí não. Deus não quer que você fique aí. Aí é só um propósito que Deus tem tido com você nesse lugar. Mas a sua jornada de prosperidade não é nesse lugar. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida de todos eles a sua bênção. Pai, a live ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar, meu Pai, visitando e consagrando. A live ela vai se encerrar, mas a sua presença vai continuar ministrando. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, eu glorifico e exalto o teu nome. Engrandeço a tua presença, apresentando a vida de cada um deles. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, recebe, declare dizendo que assim seja, assim será. Que assim seja, assim será. Que assim seja, assim será. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você está com a sua água aí, beba ela agora em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pessoal. Mais tarde a gente vai estar juntos de novo. Porque assim seja, assim será. Amém? Mas enquanto a gente não vai estar juntos de novo, continua com essa energia que eu tentei transmitir para você. E essa energia é a fé que transmuta esse aparelho telefônico e agarra em você, alcança a sua vida e transforma a sua história. Eu os amo em Cristo Jesus, tá? Ó, quem não deixou o like, deixa o like, tá bom? Já era para ter deixado, né? Mas se não deixou, deixa aí, tá? Em nome do Senhor Jesus, fica atento, porque à noite nós estaremos juntos novamente para chamarmos à existência aquilo que a gente ainda não consegue ver, em nome de Jesus. Creia! Haverá sinais por esses dias e papéis para alguém aqui. Você vai assinar. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um forte abraço e até mais tarde. Deus abençoe.